Gostei. Sim, eu tenho assim, eu acho que não é necessário esse tipo de informação, sabe? Porque o próprio estatuto do Conselho de Representantes não fala que você tem que ter curso disso, curso daquilo, não fala nem que você tem que ser legal. Entendeu? Quer dizer que qualquer pessoa pode ser um representante. Agora, apesar de eu achar assim descabido, falar que eu sou universitário, que sou isso, aquilo, doutor, blá, 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 eu sou pastor, tenho nível universitário, sou terapeuta e moro aqui já vai para 5 anos e sou nascido em Belo Horizonte, como a minha colega aqui de trabalho, ok? Mas eu gostaria de ser conhecido somente por pastor, porque essas outras coisas são irrelevantes com relação ao representante. Amém? Amém. Concordo com a maioria que eles falaram aqui. Realmente, nível não é o que conta com um bom político, tanto que o Lula está aí. Mas eu tenho um nível superior em letras. Eu só estou respondendo e não aceito a sua tréplica, porque é a hora de eu falar. Então, eu tenho um nível superior em letras, não terminei a faculdade porque desisti no meio do caminho. E fui empresário no Brasil, aqui trabalho com jornais, né, há 8 anos e tenho vários segmentos disso. E o candidato ele precisa ter no mínimo uma idade mínima de 16 anos. Qualquer garoto com 17 anos... Então eu peço licença por Edilson, eu fui mal entendida, em função do representante ser, eventualmente, ter de ir lá tratar com pessoas do Itamaraty, foi que eu fiz a pergunta, eu fui mal entendida, foi só isso. Posso concluir? Foi só isso. Obrigado. Então, qualquer candidato, um garoto com 17 anos, podia estar sentado nessa mesa aqui, sendo um candidato, e ele não teria a chance de ter se formado em nada na vida, e estaria aprendendo muita coisa. Eles têm que estar em condições de desempenhar satisfatoriamente a função de membro do CNE, comprovar que esteja residindo no exterior. Essas são as condições. O resto, tudo, não interessa. Então, acho que... Minha pergunta não foi bem entendida, desculpa. Eu vou pedir agora aos jornalistas para que sejam mais claros as perguntas, ok? Então, agora, o jornalista Geraldo Brito, do Global News, pode fazer a pergunta. Meu nome é Geraldo Brito, sou contador há vários anos nos Estados Unidos e sou proprietário do Brasil Global News. Eu acho, assim, bem cabível o que ela propôs. Eu acho que a pessoa, primeiramente, quem tem curso de universidade sabe que existe uma matéria chamada ética. Eu acho que a pessoa que estuda ética é a base da sobrevivência, é a base de você saber sair em qualquer momento da vida. Já foi respondido. Não, eu sei, mas estou falando assim, que eu acho que não discriminou, mas eu acho que isso é cabível. Quem tem um curso... Deixa saber o que as pessoas... Está piorando o negócio? Está piorando o negócio? Está piorando? Não está melhorando. Minha pergunta é o seguinte. Faça a pergunta, senhor. Vocês irão representar, serão o embaixador do Brasil. E vocês são os embaixadores. Eu acho que o embaixador tem que ter capacidade cultural e econômica. Vocês irão representar os 50 estados. Parece que o estatuto é a primeira palestra que eu faço parte. E parece que a pessoa não vai ser remunerada. Ok. Vocês todos serão capazes de deixar a família de vocês, deixar uma conta a pagar para atender um brasileiro? Vocês estão economicamente e culturalmente liberados para ocupar esse cargo? Essa é a sua pergunta? Ok, começando com a Esther, para responder a pergunta. Ok, eu até agradeço essa pergunta que vai me dar a oportunidade de falar realmente quem eu sou, o que eu faço. O meu prédio, onde eu tenho o Centro Cultural, é um prédio que custou $240 mil e 80 mil para reformar, com computadores todos novinhos. Quem conheceu o Centro Cultural viu que realmente é isso. Eu sou uma brasileira que veio de família humilde, que deu certo nos Estados Unidos. Eu me casei com um paquistanês, que embora não seja brasileiro, é um apaixonado pelo Brasil. E me dá todos os recursos, e tudo que eu fiz até hoje, que eu faço, foram por recursos próprios. Todas as iniciativas que eu tive de fazer fundraisers foram todas por água abaixo, porque a maioria delas eu queria que os meus amigos pessoais tivessem, e os meus amigos pessoais não tinham condições de pagarem $100, que normalmente que eu cobro para os meus jantares, e eu acabava dando os ingressos para eles. Então, nunca fiz dinheiro em nenhuma iniciativa que eu tive de fundraiser, de arrecadar fundos.
Então, sim, a sua resposta é que eu tenho, sim, condições de continuar fazendo o que eu já vim fazendo. A única despesa que o Itamaraty pagou para mim foram as 2 vezes que eu fui ao Brasileiros no Mundo, porque foi uma exigência do meu marido. Ele disse, ele pagando, porque eu fui convidada diretamente pelo Itamaraty, eu não fui convidada pelo consulado, foi o embaixador Otomaia que me fez o convite. Ele me fez o convite, disse ao meu marido que pagaria toda a minha despesa. Então, meu marido disse, se eles não fizerem isso, eles não estarão respeitando o trabalho que você faz na comunidade. O resto, todas as viagens, mesmo aquelas que, como o Brazilian Press Awards, que o Carlos manda passagem, despesa para todo mundo, é a minha maneira de contribuir com o evento. Eu pagando a minha despesa, que vai não somente eu, como meu esposo e meu filho. Então, a sua resposta é sim, tudo que eu faço, todas as despesas são pagas com recursos próprios. E estou disponível a viajar e continuar fazendo o que eu faço. Antônio Generoso, pode responder a pergunta? Sim, eu já faço isso sem ter a ajuda de ninguém, de Deus, né? Eu levo as pessoas do hospital, ajudo, compro cesta básica. Dentro disso aí eu acho muito natural. Agora, eu acho injustiça se o Itamaraty quiser que qualquer um desses que for eleito aqui vá lá no Brasil, paga hotel, paga passagem de avião e todas as despesas e volta sem ele poder fazer qualquer coisa. Se isso aí acontece, eu acho uma verdadeira injustiça, é a minha opinião. Porque por que só uma pessoa só vai pagar para ajudar? Sendo que se é uma comunidade, então que todos ajudem, não é? Então, assim, é outra coisa que eu acho discriminatória, porque então só pode ser representante do conselho quem tiver dinheiro, quem for rico, não é? E que já é uma discriminação. Então tudo bem. Então não precisa de... Qualquer pessoa pode ser, qualquer pessoa tem condição. Se foi ele que convidou, ele paga. Tem convite da banquete. Claro. Ok, É isso aí. Agora a Marli pode responder a pergunta? Claro que sim, conforme eu disse ontem, eu já faço esse trabalho há 35 anos, nunca tirei um pene de nada nem de ninguém, pago tudo do meu bolso, inclusive agora no City Hall, até os parques eu tenho pago, fui obrigada a pedir um parque especial para me parquear, porque cada vez que eu boto meu carro lá tinha que pagar $10 por dia. Agora já não preciso mais, porque eu já consegui do prefeito o meu parque especial. Mas mesmo assim, eu gasto gasolina, eu ando para cima e para baixo, eu corro para lá e para cá para ajudar os brasileiros, sem ter nenhuma remuneração. Então eu acho que sou aposentada, sou livre, sou viúva, meus filhos já estão criados, meus netos que meus filhos criem, né, minha filha? Então, é verdade? Então, sou livre de ser impedida e graças a Deus tenho a minha aposentadoria, não preciso depender de um pene, de nada nem de ninguém. O que tiver que ser feito, continuarei fazendo. Ok, Sampa pode responder a pergunta? Bom, em relação ao salário, eu estou muito confortável quanto a isso, porque foi na plenária do segundo Brasileiros do Mundo, na primeira e segunda, eu fui o cara que levantou a bandeira que não tivesse salário. Quem quiser ajudar, que ajude de graça. Serviço voluntário é feito de graça. E essa ideia eu levei aqui dos Estados Unidos. Aqui nós temos prefeito voluntário, bombeiro voluntário, vereador voluntário, então por que não ter um representante voluntário? Então essa ideia eu dei, foi aprovada, quase foi crucificado, mas não é novidade. Foi a passagem que está aprovada, virou lei. Em relação às despesas, não tenho condições. Jornalista é um bicho pobre, eu sou o mais pobre dos jornalistas. Então é o seguinte, mas se o governo quiser que nós viajamos para qualquer parte, o governo vai ter que bancar esses custos. O que ficou estipulado é o seguinte, que quando tiver o encontro Brasileiros no Mundo, o governo dará transporte do local, no caso Nova York, Rio de Janeiro, e hospedagem. Agora, para o deslocamento aqui dentro, se for um deslocamento de trabalho, com certeza que deve ter uma verba ou um meio, coisa, porque ninguém vai pagar do próprio bolso, é como disse o pastor. Então teria que ser só milionários. E a representação vem do próprio povo. E os representantes do povo, na sua maioria, são pessoas com recursos escassos, são pessoas pobres, né, para o padrão americano e para o padrão até mundial. Então, eu não tenho condições de bancar isso com o meu bolso, entendeu? E quanto ao salário, estou tranquilo, porque foi eu, repito, todo mundo sabe, que dei a ideia de o cargo não ter salário. Então foi você, né? Foi eu mesmo. Já sabemos. Fora vai. Mas não é Ok, contra. vamos lá. Não, não sou contra nada. Paulo pode me responder a pergunta? Perfeitamente. Realmente fica difícil, porque hoje nós estamos vivendo uma crise, né, mundial, né? E aqui hoje, para se trabalhar hoje, fica difícil a gente não haver um recurso, né, uma verba específica para poder até se locomover, para poder fazer esses trabalhos como representante, né?
Eu acho justo como está se colocando aqui, de cada candidato. Eu acho que temos que realmente colocar, porque está difícil, porque na minha situação hoje, eu vejo que como eu trabalho na área da construção civil, morreu essa área, né? Então hoje os recursos são menores, então se não houver uma verba disponível, vai ficar difícil da gente poder mover de um lado para o outro, porque a gente vai acabar caindo na mesma situação de quem está precisando do nosso apoio, né? Então vamos ter que ver se realmente o Itamaraty, nesse caso, paga realmente essas despesas que teremos aqui nos Estados Unidos, né? E quando for, no caso, das reuniões no Rio de Janeiro, né? O encontro no Rio de Janeiro do brasileiro. Eu acho justo também, porque a crise é mundial, não é só aqui nos Estados Unidos. Ok. Paulo Manauer, pode responder a pergunta? Bom, eu não estou aqui para justificar, porque eu sei exatamente as regras do jogo. Então, eu conheço as regras do jogo, está ali, o decreto está ali, não tem salário, o cara tem que fazer um trabalho voluntário. Meu salário que eu ganho, eu não sou rico, muito pelo contrário, sou jornalista, que nem um amigo lá, ganho pouco. Mas eu tenho 2 filhos na faculdade, estou ajudando, pago integralmente essas coisas todas, a vida vai me levando. Eu vou levando a vida do jeito que ela me leva. Então, não é difícil para mim viajar para a Flórida, porque a passagem de avião é muito barata. Pago $100 para ir, $100 para voltar. Eu tenho esse dinheiro, 150. E eu também não tenho dificuldades para me locomover para ir para Utah, para a Califórnia, porque eu tenho filho na Califórnia. Então, para cumprir o meu mandato dentro dos Estados Unidos, eventualmente, eu estou apto para realmente assumir essa função. Eu acredito que eu tenho as condições financeiras para isso e não vai prejudicar em nada meu trabalho, nem vou deixar minha família sem o sustento. Então eu sei por que eu estou me candidatando, conheço as condições. Tudo que aparecer de extra, de dinheiro, qualquer coisa, muito obrigado, vai me ajudar muito. Mas eu não estou pleiteando nada do que não está no decreto. Eu estou entrando numa eleição, conhecendo o decreto, conhecendo as minhas limitações e o que eu tenho que fazer, estou me propondo. Esse é o meu objetivo na campanha. Walter Maurício. A minha resposta é sim. Quando me lancei como candidato, eu já sabia que esse representante não seria remunerado. Eu entendo que cada representante... Só um minutinho, Walter. Eu vou pedir para os outros candidatos para que respeitem enquanto o Walter está, para não conversarem entre si, e também as pessoas que estão aqui para respeitarem o candidato falando, né? Dando a resposta dele. Eu entendo que cada candidato ele precisa ter um senso de responsabilidade, porque se você tem certeza que não tem condição de desempenhar uma função sem ser remunerado, eu não entendo por que tomar parte dela. Então, a partir do momento que eu me decidi ser candidato, eu já sabia e com certeza, sim, eu tenho condição de desenvolver essa função sem ser remunerado. Ok, agora a gente vai dar sequência à segunda e última rodada de perguntas dos jornalistas. Agora começando ordem inversa com Geraldo Brito, tá? Eu vou pedir para que os jornalistas, mais uma vez, sejam objetivos nas perguntas, para que os candidatos entendam e possam respondê-las de uma forma